Boa noite a todas as pessoas que nos veem agora e fica aqui o meu desejo de um bom momento para todas aquelas que nos acompanharem futuramente por intermédio do YouTube da Abrapso. O meu nome é Davis Pérez, eu sou presidente da Abrapso e professor de Psicologia Social da Unesp. Nós estamos aqui para mais um Encontros e Prosas da Abrapso, já é o nosso 5º episódio e o tema de hoje será Questões Raciais e Pandemia. Temos duas pessoas convidadas que vão dialogar conosco ao longo deste episódio. As duas pessoas têm um envolvimento muito importante, tanto do ponto de vista dos estudos, quanto do ponto de vista da militância com a questão da racialidade e da negritude. Então, eu quero apresentar a Cessa Costa, que é doutoranda em Psicologia Clínica pela Unicap e é integrante da Articulação Nacional de Psicólogas e de Psicólogos Negras e Negros e Pesquisadores, a AmpCinep. E a segunda pessoa que vai estar com a gente, que eu vou de imediato já passar a palavra, é o Tiago Ferreira. Ele é psicólogo, é mestre em Psicologia Social pela Universidade Federal da Bahia, também é especialista em Saúde da Família pela Unilab. Eu quero dar meu boa noite aos nossos dois convidados, ao Tiago, nosso convidado, a Cessa, nossa convidada. Passo a palavra agora para o Tiago e depois a gente passa para a Cessa. Muito boa noite, Tiago. Seja muito bem-vindo ao Encontros e Prosas. Você que também é lá do núcleo da Abrapso na Bahia. É um prazer enorme estar com você hoje à noite. Obrigado, Davis. Boa noite para você também. Boa noite para a Cessa. Boa noite para todas as pessoas que nos acompanham nesse momento. É uma experiência nova estar aqui na live sem ver vocês, mas sintam-se abraçados também. O Davis falou agora há pouco sobre meu currículo, sobre formação. Eu gostaria de mencionar também que eu faço parte do Laboratório de Estudos Vinculares em Saúde Mental, o LEV, coordenado pela professora Mônica Lima, e também do grupo de psicólogas negras, AFIA, que tem a clínica como base das suas intervenções. Então, assim, quando o Davis falou sobre a possibilidade de a gente discutir sobre as questões raciais no contexto de pandemia, eu fiquei pensando muito nas considerações, né, que cabem para a gente trazer nesse momento. E já de antemão, marcar que as condições de vulnerabilidade que a população negra passa nesse contexto não são situações novas, né? São repercussões de questões históricas, que aí a gente tem que, pelo menos, né, já para início de conversa, pensar nos processos de colonização e de escravização, que acabam repercutindo nas condições que a população negra vivencia nesses tempos. Então, como é que a pandemia chega para a gente enquanto pessoas pretas, né? Além dessas questões que eu já coloquei, é preciso pensar que a gente vive, né, no nosso país, um desgoverno. Eu acho que todos vocês estão acompanhando as peripécias desse governo, do quanto coloca os grupos vulnerabilizados em situações mais caóticas ainda, e no tocante da população negra, as nossas condições se asseveram cada vez mais. Então, há um fomento no discurso de ódio, de desconsideração dessas questões. Se a gente vem lutando há muito tempo pela ampliação das políticas públicas, pela aplicação dessas políticas públicas, a gente tem um governo que desconsidera completamente essas questões, né? Como eu disse agora há pouco, fomenta o ódio como uma das suas principais premissas, em um processo intenso de violências relacionadas à população negra. Então, tem alguns pontos que eu gostaria de pensar, mais especificamente no contexto da pandemia, e trazer para a discussão, que são questões mais específicas, né? A gente estou falando desse panorama mais geral em relação às condições da população negra, mas tem questões mais específicas que me tocam, principalmente diante de algumas coisas que eu venho lendo. Na semana passada, a professora Jane Tavares produziu um artigo para o Justificando, falando sobre as condições dos homens negros nesse contexto de pandemia. O quanto colocar uma máscara pode ser determinante para esses homens serem confundidos como marginais. E eu fiquei pensando muito que o tema da minha dissertação de mestrado foi nas repercussões das práticas policiais na produção de subjetividade de homens negros.
E aí o quanto esses homens negros eles são violentados, né, no funcionamento normal da nossa sociedade, né, com base em todo o racismo estrutural e nas práticas necropolíticas que fundam a nossa sociedade, e como essa condição do homem negro é potencializada nesse contexto de pandemia, que ele pode ser confundido com o marginal, que além dessa proteção à saúde, ele precisa também se proteger em torno da violência policial, da violência social que é dirigida sobre seus corpos, e outras questões que o artigo da Jeane traz. E uma outra questão, outra contribuição, foi uma live trazida pela antropóloga Flávia Medeiros, que ela fala sobre a gestão de morte nesse contexto de pandemia. De como os corpos não reclamados, né, o título que ela traz para a discussão, que são aquelas pessoas que vivem em intensa condição de vulnerabilidade, população em situação de rua, população ribeirinha, que acabam estando, né, numa condição de violência e de vulnerabilidade mais acentuada e de também exposição à morte. E como esse governo, para uma questão que a gente entende perfeitamente, né, que há necessidade de uma celeridade em relação ao sepultamento dos corpos, mas aí entra uma questão que é interessante para a gente pensar e discutir, de como esse processo, né, de flexibilização dos sepultamentos, ele também pode estar engendrando aí uma lógica de sumiço de corpos, e normalmente esses corpos também são corpos negros. Tem alguns pontos relacionados ao racismo estrutural e à necropolítica que eu gostaria de conversar, né, a partir do que a Cessa vai trazer também, para a gente dar continuidade a esse debate. Então, é uma fala bem curtinha, muito mais disparadora, para a gente ir conversando, batendo um papo. Tá bom, Davis? Legal, bacana, Tiago, muito obrigado. Eu quero, então, passar de imediato para a Cessa e apenas informar os nossos colegas, as nossas colegas, que a gente teve um probleminha com a câmera da Cessa, então vamos, durante a fala dela, deixar aqui para que vocês possam conhecer a figura dela também, uma foto dela. Então, Cessa, boa noite, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao Encontros e Prosas. Oh, Davis, muito obrigada mesmo. Boa noite a todo mundo, a todas as pessoas. Quero primeiramente agradecer a Abrapso, saber da existência da Associação Brasileira de Psicologia Social é muito importante para a gente, é muito importante nesse momento marcar o espaço de diálogo, de reflexão e posicionamento político, de trazer um tema tão importante na atualidade. Então, muito obrigada. E também obrigada, Tiago, pelas palavras introdutórias, né? Tiago Ferreira já me facilitou muito a vida nesse momento de reflexão, né? Tem acontecido muitas lives aí, muitas lives bacanas, muitas lives legais, algumas não tão legais assim, né? Por exemplo, a gente vai falar um pouco sobre isso ao longo do bate-papo, que a gente quer mesmo fazer um bate-papo político sobre a realidade atual, né? E aí, como nós vamos falar sobre a questão racial e a pandemia, né? Como o Tiago já introduziu, né? Primeiro a gente precisa fazer algumas reflexões e provocações nesse momento, né? O Tiago já trouxe as questões da necropolítica, dos corpos que são corpos matáveis, corpos que são descartáveis, né? Mas, enfim, a gente precisa pensar alguns temas, né? Primeiramente, eu queria pensar o que é uma frase muito dita por alguns agentes de saúde pública da democracia da pandemia. A pandemia ela é democrática, o vírus é democrático. E aí fazer uma desconstrução dentro do conceito de democracia, pensando as questões raciais nesse momento de coronavírus, né? Que não é nada democrático quando a gente está pensando as questões raciais, como bem colocou o Tiago, né? Desde do processo de colonização, da invasão portuguesa, que a gente sabe quais são os corpos que estão prontos para morrer, prontos para serem explorados, e falar de democracia é uma total
a ausência de senso e um cinismo do racismo brasileiro, porque nós não temos democracia quando a gente pensa a realidade das periferias, das pessoas pobres, e quando a gente traz também a reflexão de que o isolamento ele não é possível para todo mundo, ele é possível para a classe média, ele é possível para os ricos, então ele é possível para os brancos. Né? Eu estava vendo uma reportagem, né, do portal do Guelé 10, falando sobre a realidade dos negros norte-americanos, né, que via de regra são classe média, tem uma condição diferente dos negros brasileiros. E dizendo que lá eles são também aqueles que vão preferencialmente morrer, né, nas condições de vida ou na subcondição de vida que o coronavírus coloca para essas populações vulnerabilizadas, né? Para dizer que é uma questão realmente racial e que não é uma questão de classe, que não é uma questão de poder econômico, como muitas vezes é colocada no discurso, inclusive às vezes até bem intencionado, bem entre aspas, da esquerda, de que é uma questão de classe. Não é. O capitalismo moderno ele é recortado pelo racismo, a estrutura do capitalismo é a estrutura também que fundamenta o racismo, né? É a estrutura do patriarcado e do machismo. Portanto, não há democracia quando a gente está falando de uma situação sanitária, né, que, primeiramente, pode até, como vírus, chegar a todo mundo, né, mas como consequência de vida e de morte, não vai chegar a todo mundo. Não vai chegar para todas as pessoas da mesma maneira. Né. Recentemente, a gente escutou aí na internet que alguns estados, né, eu moro em Pernambuco está assim, São Paulo está assim como referência nacional, Rio de Janeiro, Ceará, os profissionais de saúde vão ter que escolher quem são aqueles que vão ter direito a um respirador, quem são aqueles que vão ter direito aí para, por exemplo, uma UTI. E aí vai fazer a escolha de Sofia. Eu vou dizer, não, não é a escolha de Sofia, é a escolha racial. Né? Não é a escolha de Sofia, né? Já é uma determinação de que são as pessoas que vão ser colocadas para não ir para o respirador e para morrer. Né? A população da rua, né, como bem lembrou o Tiago, população em situação de rua, né? O jovem negro que chegar acidentado, e que precisar de um respirador porque vai pegar o Covid no hospital, o idoso da periferia, esses serão os corpos que serão descartados, que não passarão nem pelo processo de escolha, já estão predeterminados na lógica racista de morrerem. Né? E isso é a consequência dessa relação que o capitalismo estabelece conosco, população negra brasileira. Né? Então, nessa ideia da contaminação e da democracia, essa é uma falsa premissa. Né? Não há democracia quando a gente tem as condições de saúde absolutamente desiguais. Absurdamente desiguais. Porque saúde, além de ser a necessidade do acompanhamento das práticas hospitalares, né, também é saneamento básico, condições de vida, empregabilidade, né, e aí quem está sofrendo com a falta de acesso a uma economia organizada, ainda assim é a população preta, periférica, são aqueles que são os ambulantes, são os trabalhadores informais, são os trabalhadores do serviço doméstico que não estão tendo mais acesso a isso, os trabalhadores de pequeno serviço, né? São os guardadores de carro da rua, são aquelas pessoas que vendem, que tem uma barraquinha de pastel na esquina da sua casa. São essas pessoas que estão necessitando do auxílio público hoje, né, dos R$ 600, que tem causado filas quilométricas e vergonhosas e expondo cada vez mais essas pessoas ao risco da contaminação e também à humilhação social. Né? Passar horas e horas numa fila de banco na modernidade, quando se poderia resolver isso, colocando de modo mais humanizado para receber esse recurso, que não é uma dádiva do governo, é só um retornar daquilo que as pessoas pagam de imposto, porque essa economia informal, né, muito recentemente, ela começou a ser observada como uma economia que circula, faz circular um dinheiro, que não é um dinheiro formalizado, mas é que faz sobreviver aquelas comunidades que vivem dessa forma. Então, o vendedor ambulante, o camelô, né, da rua, do centro da cidade, esta faz também circular o dinheiro e a economia girar nas cidades, né? Quem aqui não compra uma capinha de celular num camelô, né? Quem é que não compra alguma coisa na cidade quando a gente está com pressa, em alguém que está fazendo uma venda lá, um ambulante, né? Isso para a gente falar das condições econômicas
Porque quando o problema começou a se acirrar, né, e nós tivemos, por esse governo que não representar essa maioria a que eu me refiro, né, o governo federal também trouxe uma falsa polêmica para a sociedade, né? A gente vai salvar a saúde ou a economia? Essa é uma outra escolha que já está predeterminada a quem se está escolhendo. Né? Se está escolhendo a grande economia, porque é a economia dos bancos, das grandes empresas, dos grandes empresários, que financiaram a última campanha eleitoral para a presidência da República, né? Aqueles empresários que superexploram a sua cadeia de mão de obra. Né? Então, já há uma escolha. E é também uma falsa polêmica, porque o mundo todo está dizendo não tem escolha entre economia e saúde. A saúde da população é a economia dos países, é a economia das nações. Né? Mas quando se faz essa escolha, se está dizendo é corte de recurso, é não passar recurso para a saúde pública, para a assistência social, que são políticas que hoje, com todas as dificuldades, elas atendem à população de baixa renda brasileira. E essa população de baixa renda é a população periférica e a população negra. Afinal, nós somos 54% da população e esse é um dado do próprio IBGE, o Instituto de Pesquisa Público. Né? E aí eu estou colocando isso aqui para a gente começar a pensar e a refletir, né, ao longo do nosso debate, né, essa condição da população brasileira é de dizer quem são os corpos preferenciais para morrer. A gente agora tem um outro exemplo perverso de como o governo federal tem uma lógica nazifascista, né, para as favelas, para a pobreza, e também para o sistema prisional, né, com a história dos contêineres. Né, assim, o que é colocar contêineres no sistema prisional hoje, né, que tem 40%, 60% da população que sequer passou por um processo de judicialização para saber se aqueles crimes poderiam, as pessoas que cometeram aqueles crimes deveriam estar nos presídios. A gente sabe que não deveriam estar. A gente sabe que a população carcerária não passa pelo judiciário, ela é colocada imediatamente para o encarceramento em massa, né, que diz respeito à juventude negra, o encarceramento em massa dos nossos jovens pretos e periféricos, né, e as prisões são verdadeiros lugares de morte para essa população. E aí a ideia dos contêineres é mais uma forma de matar rapidamente essa população. Porque se há o vírus circulando num presídio qualquer, de qualquer cidade desse país, a política sanitária daria conta disso. Né? A política de desencarceramento e colocar na rua as pessoas que já cumpriram pena ou que nem sequer deveriam estar ali nos presídios porque cometeram crimes de menor potencial ofensivo, seria uma política de democratizar e humanizar, por exemplo, o sistema prisional brasileiro. Então, todas as problemáticas que surgem com o tema, né, desse problema sanitário no país, né, é sempre colocado e é sempre calcado no racismo que coloca para essas populações, né, o pior cenário e o pior sinal. Né? Complementando um pouco a minha apresentação, eu sou psicóloga que faço a militância em direitos humanos, né, mas também muito em relações raciais no feminismo negro. E aí eu faço uma pesquisa sobre o que é uma clínica psicológica antirracista, pensando também o que é uma psicologia antirracista, pensando o que é uma ciência antirracista, o que é pensar uma política pública antirracista. Dizendo isso porque todas as vezes que a gente vai falar da população negra, da população brasileira, a gente não pode desconsiderar o campo do racismo ou o campo das violações de direito. E esse momento da pandemia é um momento rico para isso, né? Para a gente questionar, para a gente pontuar, para a gente definir o quanto esse Estado, o quanto as políticas públicas, que pesa a defesa que nós fazemos intransigentemente do SUS, né, enquanto as políticas públicas elas não estão disponíveis para a população a contento. Quando elas não estão a contento. Né? Porque aqui ninguém tem dúvida de que na hora que chegar uma pessoa no hospital, a escolha para viver vai ser de uma pessoa dentro do padrão heteronormativo da branquitude, enfim. Uma outra questão que eu gostaria de pontuar aqui, que o Tiago também já trouxe para nós, né, também em relação
situação e o tema da necropolítica, né? Quando a gente está falando da situação dos corpos que vão morrer, dos corpos que são descartáveis na periferia brasileira, a gente também pensa na periferia do mundo, né? E pensando a relação com o tema da pandemia, né? A gente fica se perguntando cadê os informes que não passam, por exemplo, na mídia tradicional, né? Cadê os informes sobre a situação dos países aqui da América Latina, né? E dos países da África. É como se fôssemos povos também destinados a morrer e a desaparecer, né? Quem não lembra aqui na semana retrasada da frase dos 2 médicos franceses que tiveram o cinismo colonialista e racista de sugerir que fosse feita uma vacina em qualquer país da África, né? Porque lá teria menos condições de atendimento médico, porque lá sequer tinha respirador, né? Foi essa referência que eles fizeram, né? Nesse momento, se mostra de novo como a Europa continua colonialista, racista, e dizendo que sim, tem continentes que são descartáveis, né? A América Latina também não aparece nessas informações. O máximo que aparece são as informações dos Estados Unidos, as informações dos países mais importantes da Europa, né? Mas a África e a América Latina não aparecem. A gente está vendo isso agora com a condição dos povos indígenas que estão sendo massacrados, assassinados no Brasil, com a invasão, né, de suas terras e com o adoecimento também pelo vírus. E isso não é natural, porque ali naquele lugar não era para ter uma situação em que o indígena pegasse o Covid-19, né, por exemplo. Né? Então, para a gente entender como é que a mídia, como é que a política pública, como é que a gestão pública, como é que o poder está partilhado no mundo e está partilhado no Brasil. Né? E esse poder, ele sim, ele é um poder racista, ele é um poder classista, ele é um poder machista, patriarcal. Então, ele é um poder que ele define, sim, quem são esses corpos que são morríveis ou matáveis, na lógica de que são corpos desumanizados, na lógica de que são corpos que não fazem muita diferença, né, no processo de respeito à dignidade humana, né. Então, seriam assim, umas ideias para jogarmos aqui agora, para a gente poder continuar uma conversa nesse momento e aí ter uma troca de bate-papo mesmo, assim, com as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. E aí, Davis e Tiago, era isso que eu tinha para a gente colocar agora nesse primeiro momento. Nossa. Obrigado, Cessa. Bem, nós temos já questões chegando pela internet. Eu vou passar para o Tiago, se ele quiser já introduzir uma questão, um comentário a partir da sua fala, e a gente vai conversando aqui. A nossa proposta, inclusive, para que quem está nos assistindo compreenda, é que a gente faça um bate-papo e você pode participar. Mande as suas questões, quem está assistindo ao vivo, pelo comentário do Facebook, e a gente vai trazer para cá. Quero aproveitar, só antes de já passar para o Tiago, agradecer o nosso querido Samir Pérez, que é do Regional Nordeste, e essa live não estaria acontecendo se ele não tivesse trabalhado para que a gente pudesse estar junto nessa noite aqui. Então, Samir, um abraço, ele que está agora com a gente acompanhando também. Vai lá, Tiago. Davis, ótimo. Pensei que você ia trazer já as perguntas. Obrigado, Cessa, pelas contribuições. A sua fala sempre muito rica, né? Nos espaços que eu escuto você falar. Quando você foi trazendo esse panorama necropolítico, né, permeado pelo racismo estrutural, eu fiquei aqui confabulando que muitas vezes uma dificuldade que a gente tem quando fala de racismo é as pessoas entenderem o que é o racismo, né? E dizer que, por exemplo, a gente vive num país racista, ou que essas práticas necropolíticas elas fazem parte de um racismo, deixa algumas pessoas confusas. Então, eu gosto muito de trazer um conceito de racismo de Silvio Almeida, que ele fala de forma muito bem básica, assim, o que é racismo. Ele traz o racismo em 3 dimensões, né? Fala de um racismo que é interpessoal, que é mais direto, é o que costumeiramente as pessoas estão acostumadas, né, a perceber, de um racismo que permeia as instituições, que você trouxe muito bem como está organizado, o serviço de saúde, a própria assistência social nesse momento de pandemia, né, como esses benefícios eventuais
É um governo que, a duras penas, o governo federal cedeu, mas cedeu com uma série de entraves e que as pessoas estão tendo dificuldade para poder acessar e conseguir manter os mínimos sociais. E, por fim, ele traz um racismo que permeia a estrutura social. Esse racismo estrutural, né, que a gente está falando aqui, dos processos de colonização e de escravização. E esse racismo ele se dá tanto por processos diretos, né, que também comportam aí o racismo interpessoal e o institucional, mas também se dá nessa organização das políticas públicas. Eu acho que isso, para a gente, nesse momento, é o que interessa bastante, né? Pensar como esse racismo ele não é nomeado no imaginário social como racismo. Uhum. Porque é algo que já está normatizado, é algo que já está na estrutura social. E aí a gente tem um governante, né, o presidente, que ele desconsidera, antes de tudo, que existe racismo no Brasil. Então isso já é a premissa, né, de como os nossos corpos eles são expostos à morte. Isso que eu queria colocar por agora. Cessa, quer continuar? Sim, posso, sim. É interessante isso, Tiago. Então, por exemplo, eu estava aqui lembrando das questões da educação, né? Da educação infantil, do ensino básico e do ensino médio, né? Ensino fundamental e ensino médio. E aí, essa semana, voltaram as escolas, as aulas nas escolas privadas, né? E nas escolas públicas há uma semana, né? Mais ou menos. E eu fico pensando assim, como é que uma criança pobre da periferia tem acesso à escola, né, ensino à distância, quando sequer tem a condição de ter um aparelho celular em casa, né? Como a gente viu agora na necessidade das pessoas acessarem o portal, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, da assistência social, né, do governo federal, mas as pessoas tiveram dificuldades porque elas não tinham acesso à internet, elas não têm acesso à internet, né? E aí, como é que você dá aula para uma criança da favela, da comunidade, né? As comunidades no interior, da capital, aqui na Bahia, no Maranhão, no Amazonas, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, São Paulo. Como é que você faz isso se a pessoa não tem a mínima condição, a mínima estrutura de ter um celular, um tablet ou um computador em casa, e se tem o celular, não tem acesso à internet, porque a internet é paga, a internet é cara no Brasil. Então, dizer assim, como a política pública de educação também está estruturada para não fazer o povo preto periférico, né, sair da sua condição de miséria, porque isso é que é condições básicas de saúde, né? Direito à educação é um direito básico para crianças e adolescentes, né? E também como está sendo difícil para as pessoas acessarem a esse recurso, né, que o governo federal está disponibilizando como nada mais do que a sua obrigação, né? Como ele está disponibilizando esse recurso, é a dificuldade das pessoas de acessarem, porque as pessoas não têm internet, né? E a humilhação que é dessas pessoas na fila, na rua, se expondo, como eu disse antes, não só ao vírus, a muitas coisas, assim, mas a humilhação de passarem ali horas e horas e horas, quando elas não precisariam ficar naquela situação, né? Então, educação, saúde e assistência são políticas básicas para uma sobrevivência mínima, né, da maioria da população brasileira que acessa os serviços públicos, que acessa o programa Bolsa Família, enfim, que acessa o mínimo, como você bem falou, o mínimo de apoio social para sua sobrevivência, né? Então, quanto isso é demarcador do espaço de morte e de vidas que são descartáveis também, né? Essas vidas são descartáveis. E sim, isso está nessa lógica para a gente também entender, né, assim, de que como o racismo, por que o racismo é estrutural? Lembrando realmente, de fato, o livro do Silvio de Almeida, lembrando que nos fala Kabengele Munanga, né, lembrando que fala Sueli Carneiro, né, como é que o racismo brasileiro está estruturado? Ele é estrutural porque é isso, todas as relações sociais, todas as relações econômicas, todas as relações culturais, elas são eivadas, passadas, atravessadas pelas relações raciais. Quer ver uma coisa, né? Os nossos estudos acadêmicos, né? Os nossos estudos acadêmicos da educação infantil até o ensino superior, né? Assim, quais são os teóricos
da filosofia grega, quais são os pedagogos, estudiosos negros, indígenas, que a gente tem a condição e aprende e conhece na escola, né? Nenhum. Por acaso eu sei que hoje é o aniversário da morte de Freud, né? Mas quantas pessoas conhecem Virginia Bicudo, né? A gente sabe que hoje a gente tem uma importância a relembrar com a história da psicanálise, com a história da vida de Freud, o primeiro psicanalista que criou um modo de cura pela fala, judeu, perseguido pelo nazismo, ameaçado de morte, tal, mas e a condição daquelas pessoas que a gente não conheceu na academia, e aí eu vou de novo lembrar a Virginia Bicudo, né? Que é uma grande referência, ela era uma socióloga, uma teórica, que vira uma psicanalista, uma grande psicanalista, e nós sequer citamos nos nossos estudos na academia, né? Nossas crianças sequer estudam a história da África com seriedade, apesar da Lei 10.639. Nós ainda temos muita dificuldade da sua implantação, e nós temos muita dificuldade de fazer, inclusive, a leitura dela na própria formação universitária, no próprio curso de psicologia, né? Então, essas questões não chegam, porque a gente precisa estudar o racismo para estudar como a sociedade brasileira fala de nós para nós. Né? A história da miscigenação, a história da escravização, a história da colonização, é a história da invasão de povos, é a história do estupro cultural, epistêmico, é a história do estupro, do machismo sobre as mulheres indígenas, os povos originários que aqui estavam, e depois os povos escravizados que foram sequestrados de África e trazidos para aqui. E a gente não estuda essa história verdadeiramente para compreender, né, essa vicissitude, né, esse jeito, esse amálgama que é a população brasileira, né? E a gente constitui uma elite altamente cínica, a elite brasileira é considerada e fora como uma elite altamente cínica, porque ela não consegue abrir mão do mínimo, do mínimo, do mínimo que ela tem de acumulação para que a maioria da população tenha uma vida minimamente digna. Ela é muito capaz de morrer de pena, né, de sofrer muito com a igreja lá, Notre Dame, que pegou fogo na França, né, uma igreja histórica que a gente tem muito respeito, mas ela é muito capaz de chorar e doar, fazer uma doação para Notre Dame, que pegou fogo há alguns anos, mas ela é incapaz de distribuir sua renda aqui para a população no momento de miséria no país que passa nos últimos 3 anos por uma crise econômica e que se acirra agora com a crise sanitária. Né? Ela consegue dar uma cesta básica, ela doa para aliviar a sua mente culpada, né, ou não culpada, do seu acúmulo, mas ela é incapaz de abrir mão do seu privilégio durante o ano todo. Quer ver um exemplo bem clássico, né? Assim, nós temos um grande banco que deu 1 bilhão. Gente, 1 bilhão é muito dinheiro, é mais do que muitos estados. E a gente fala, que maravilha, esse banco doou muito dinheiro. Quando a gente vai ver o lucro desse banco, inclusive na relação com a política pública, né, com o governo federal, né, com o ganho que ele tem na relação com a política pública, esse banco não doou nem 1% do seu lucro. Ele não doou nada diante daquilo que é sua responsabilidade, que seria sua responsabilidade social, né? Porque se ele doou 1 bilhão é porque ele lucrou muito, muito mais bilhões, né? Que eu não vou saber nem contar aqui. Então, a gente está falando de uma relação de um Estado que privilegia, né, o banco, o capital e não a vida humana, né? E esse momento de pandemia para a gente, inclusive, repensar isso assim, o que é o racismo brasileiro? Então, é esse que vai definir que no hospital quem vai usar o respirador é uma pessoa X, é uma pessoa branca, é uma pessoa hétero, é uma pessoa de classe média. Quem não vai usar é o preto, é o pobre, é o morador de rua, né? Pessoa em situação de rua. Quem vai poder ter ensino à distância agora são os filhos da classe média, né? Com certeza, porque tem em casa computador, tablet, tudo que eu já disse antes. A periferia não vai conseguir estudar, até porque ensino é presença, ensino é relação professor, alunas e alunos, né? Então, e aí para a gente entender que isso tudo que a gente está falando aqui é como se estrutura no capitalismo a sua grande força hoje, que é o racismo, né? Que define o lugar e o não lugar para as pessoas, o lugar e o não lugar de sobrevivência. O Davis, eu queria só fazer um comentário. Pois não. Pronto. Em cima da fala da Cécia, quando ela fala desses processos educacionais, né, e de como
o racismo está presente ali. Aí eu lembrei, essa da Lei 10.639, né, que fala sobre a cultura e história dos povos africanos e afro-brasileiros, e a Lei 11.635, que fala também da cultura dos povos africanos e indígenas, e afro-brasileiros e indígenas, né, nos 3 níveis de educação. E aí vem algo, assim, uma discussão que é recorrente na psicologia, do quanto a psicologia, isso permeia todos os níveis de educação, todas as disciplinas, mas o quanto a psicologia é carente, segue carente mesmo da discussão racial robusta, da inclusão de disciplinas nos seus cursos, né, com muita briga, com muita luta, a gente vem tentando fazer esse movimento. A Ampsinep tem um papel fundamental nisso, né, a Cessa pode falar um pouco mais disso depois, né, não só em relação aos processos de formação em psicologia, mas também de garantir, né, profissionais e pesquisadores negros nesse cenário, embora não seja uma tarefa só da gente, como você falou sobre o antirracismo agora há pouco, eu acho que cabe também às pessoas brancas, né, estarem também pautando esse debate. Somos nós que acaba ficando na linha de frente, né? Não é à toa que tem aqui um homem negro e uma mulher negra pautando essas discussões. E como a psicologia, ela bem formada nessas questões, elas podem interferir num contexto social, inclusive nesse contexto da Covid, de ajudar nesse processo de desconstrução das subjetividades raciais, de não considerar, por exemplo, um momento como esse arraigado de racismo, né? Então, queria registrar isso também como um ponto também aí das reflexões que a gente pode produzir no decorrer das discussões. Eu queria, então, trazer aqui uma consideração. Pois não, Cessa, pode continuar, fala, depois fala. eu trago uma consideração e questões. Eu queria dizer que isso está na nossa episteme, né, que é a epistemologia da psicologia brasileira. A nossa episteme, ela é branca, né? Eu gosto muito, uma das minhas referências na minha pesquisa é Maria Lúcia Silva, a outra é Maria de Jesus Moura, e a outra é Isildinha Nascimento, né, que são 3 psicólogas que dialogam muito bem com a psicanálise, né, e a psicologia social, e que fazem a psicologia clínica, né, sua militância e sua profissão mais de frente. E, por exemplo, elas trazem o tempo todo essa reflexão para a psicologia. Então, a nossa associação, a articulação de psicólogos e psicólogas negras e pesquisadoras, é justamente essa tentativa de furar o cerco na epistemologia branca ainda, né, e classista, e da psicologia e elitista, né? E essas profissionais, elas me trazem muita segurança de dizer assim, a gente tem gente produzindo na academia, produzindo questões raciais indígenas, afro-indígenas, e precisa colocar na nossa pauta, senão o nosso estudante de psicologia sai da sua formação, eu sou professora também, universitária, sai da formação sem entender a realidade a realidade brasileira, inclusive na intervenção, né? E eu só queria lembrar, já que a gente está aqui numa atividade promovida pela Abrapso, que é uma associação de psicologia social, que a psicologia social trafegou o tempo todo, e ela se estrutura no pós-Primeira Guerra e no Segunda Guerra, e com as questões do nazismo, pensando também essas relações, por exemplo, as relações raciais, e como isso foi importante para ela se estruturar como digamos assim, uma parte da psicologia estudou esses fenômenos, inclusive o fenômeno do racismo. Então, a gente não tem desculpa para dizer que não tem o que estudar ou como estudar, porque a gente já tem a própria psicologia social, a psicologia educacional, elas se firmam a partir de 1910, 1920, depois 1940, 45, década de 50 e 60, né, pensando os processos do pós-guerra, especialmente da Segunda Guerra, quando a gente tem o conceito de raça, né, atualizado com o nazismo, né, e a gente falando o tempo todo da militância, a militância dos movimentos sociais negros e dos movimentos de mulheres, né, movimento do feminismo negro, dizendo, não, mas a gente também precisa compreender que o processo de racialização se deu desde 1500, então, no século XVI, no século XV, né, a partir da colonização, da expansão europeia, que vai invadir, né, outros povos, né, que são os povos asiáticos, mas sobretudo os povos da África, né, os povos africanos, né. E aí eu queria lembrar que o que Isildinha fala muito, assim, ela é psicanalista, ela fala muito nas proposições dela, e ela diz assim,
porque o nosso inconsciente, né, o inconsciente da pessoa negra no Brasil, ele é branco, e é porque o racismo está estruturado e calcado em nós como uma força fundante das relações sociais, das relações subjetivas, porque subjetividade não é algo que se situa no indivíduo, é também das relações sociais. Né? Nós temos uma subjetividade social, nós temos a subjetividade que nos estrutura racializados, como pessoas pretas e pessoas brancas. E aí, o que o Tiago fala é importante, assim, não fomos nós que criamos o racismo, portanto, não somos nós que temos que debelá-lo. Não foram as mulheres que criaram o machismo, não foram as pessoas trans que criaram a transfobia, não foram os gays que criaram a homofobia. Quem criou é que tem que debelar, é que tem que rebater. Mas o cinismo do privilégio é tão grande, porque esse é privilégio dessas pessoas que não se implicam naquilo que elas constituem, né? A heteronormatividade faz isso conosco em todos os sentidos, que aí a questão racial fica muito focada nas pessoas pretas, nas questões LGBT, nas pessoas da militância LGBTQI+, e não pode ser. Quem criou o machismo foram os homens, e os homens que têm a responsabilidade de debelar. Quem criou o racismo foram os brancos, eles é que têm que debelar o racismo. O que acontece é que nós levamos uma carga muito pesada de tentar trazer à baila o debate político de que isso tem que ser colocado para que a gente possa refletir na psicologia. Então, quando o Gildia fala que o inconsciente da pessoa negra, o referencial é branco, é porque a gente está lembrando que Fanon dizia a colonização constituiu isso em nós. É o que vai dizer Neuza Santos. A colonização estruturou isso em nós. Como, por exemplo, o machismo está estruturado na ideia, por exemplo, de um homem gay, de um homem trans. Se a gente não se pensa como sociedade que reflete e absorve, introjeta os valores opressivos do dominador, né? Do dominador. Então, para lembrar essas pessoas que me são referências muito caras, né, antes de David falar, e dizer assim, que a psicologia ela precisa se rever. Por isso que eu sou pesquisadora de uma psicologia antirracista, né? Lembrando aqui o que Angela Davis diz. Não adianta debater o racismo, não é suficiente, não adianta debater o machismo, não é suficiente, não adianta debater a homofobia, não é suficiente. Nós temos que ser anti. Porque se nós somos anticapitalistas, nós também temos que ser antirracista, antimachista, antitransfóbico, anti-homofóbico. O que é isso? Ser anti significa que a gente tem uma postura política de tentar debelar homens e mulheres, brancos e negros, aquilo que nos oprime. Homens e mulheres trans ou gays, aquilo que nos oprime. Então, eu não preciso ser gay para entender que eu tenho responsabilidade política por debelar a homofobia que mata mais que qualquer país do mundo, gays e trans e travestis. É o caso do Brasil, então eu não preciso. Então é um cinismo dizer, mas eu não sou gay. Então eu tenho que sair do cinismo e do comodismo para dizer que eu, na minha militância de direitos humanos, de antirracista, eu também defendo que a gente tem que ser anti-homofóbico. E a psicologia tem esse papel na formação de dizer isso. A psicologia tem que ser anti tudo isso. Por isso que a gente é contra a cura gay, por isso a gente vai lá para o Supremo dizer que a gente não quer curar o que é o amor, que a gente não quer encarcerar as pessoas que fazem uso abusivo de droga, porque nós somos anti-opressivos. Então, o anti aqui é dizer o seguinte, você tem que ter uma postura política de debelar, de debater aquilo que oprime a você e aos outros. Eu não preciso ser oprimida. Eu tenho que sair do lugar de privilégio, então é o que a gente espera das pessoas brancas, que a gente espera dos homens héteros, né, que estão no lugar de poder, a heteronormatividade seja questionada e pensada por essas pessoas. Por isso que a gente é anti. A gente é anti porque a gente tem uma postura, é uma posição política de dizer o seguinte, a minha militância, a minha vida, a minha profissão, a minha ciência, que é a ciência psicológica, ela é calcada em debelar, em destruir qualquer forma de opressão. Eu não preciso ser indígena para dizer que eu sou contra a matança e o avanço, hoje perverso e criminoso, nas populações indígenas. Né? Eu não preciso ser criança para defender contra o abuso sexual, né? Contra a exploração, contra a opressão. Né? Então, eu não preciso, porque eu tenho que sair do lugar do privilégio, do cinismo, né? Do cinismo digamos assim, da tranquilidade, né? Do lugar de conforto. A gente tem que ter uma postura política, uma postura ético-política. Então, é isso que a gente chama de uma clínica ou de uma psicologia antirracista.
Excelente. Tiago, eu queria comentar aqui, as pessoas que já foram ou que são atualmente, trabalham comigo, são minhas alunas e tudo mais, sabem que eu sempre comento o seguinte: quando você fala que é preciso que nós sejamos anti, né, isso eu concordo plenamente, porque o capitalismo, ele se organiza, ele vai se engendrar, vai se fundar a partir de uma figura nefasta, e que é aquela que continua no centro do capital até os dias de hoje, das sociedades capitalistas, que é o homem, né? O homem, quando eu digo o homem mesmo, o macho da espécie, e não a mulher, branca, o homem branco, perdão, né? Cristão, capitalista, e, como diz o Henrique Dussel, todo o capital, ele se organiza e constrói os processos de subjetivação e, portanto, o modo como as pessoas vão se manifestar no mundo a partir da negação do outro. Então, o centro passa a ser sempre o homem branco europeu, depois norte-americano, não é, cristão, capitalista, e todo o resto é negado. É compreendido como não branco, né, o não cristão, né, aquele que está orientado para uma outra perspectiva que não a capitalista, e que, portanto, precisa ser invisibilizado, desconsiderado, rejeitado e tratado dessa maneira. Inclusive, o Dussel fala que não se nomeia o outro. O capitalismo procura sempre trabalhar na perspectiva apenas da negação, negar a possibilidade, inclusive, de existência concreta e subjetiva do outro. Então, não basta, como você dizia, né, Cessa, ser apenas se afirmar não racista, não machista, não capitalista. É preciso confirmar a nossa luta contra o capital e tudo aquilo que ele construiu enquanto sociedade, que é essa forma de ser e estar no mundo orientada pelo racismo, pelo machismo, etc, etc. Daí que o Fanon, que você citou, fala da descolonização do pensamento, né? E eu queria aqui trazer uma questão que tem duas questões que foram emergindo dos nossos colegas que estão na internet, e que pedindo para que vocês comentem um pouco mais sobre sobre os desafios e sobre quais são os caminhos para a construção dessa psicologia antirracista. Vocês já começaram a tocar nesse tema, mas eu percebo que é uma angústia para estudantes profissionais de psicologia, porque as referências centrais às quais nós somos expostos no campo da psicologia, seja na graduação, na pós-graduação, no mestrado, doutorado, nas especializações, eles são todos autores do centro capitalista, europeu ou norte-americano. Então, existe uma tensão, uma ansiedade, um desejo por parte dos profissionais estudiosas da psicologia, de ouvir um pouco mais sobre esses desafios que vocês notam da construção de uma psicologia antirracista, e, ao mesmo tempo, que vocês falem um pouco mais sobre digamos assim, como é que a gente pode olhar para a psicologia, especialmente a psicologia social, né? E o seu posicionamento, a necessidade de essa psicologia se posicionar do ponto de vista ético-político, nessa realidade classista, em que a produção de saber, inclusive, ela é negada até a partir de processos de obstacularização, se dificulta o acesso dos povos negros, dos povos indígenas, aos próprios processos de formação básico na psicologia, né, lá na graduação, e depois na pós-graduação, a gente não encontra companheiros, companheiras negros, tanto no campo do trabalho, quanto no campo da produção dos saberes, né? Então, para resumir aqui, para vocês falarem um pouco mais, essa é a questão da Valéria e do Lucas. Quais são os desafios para a construção de uma psicologia antirracista, e como é que a gente pode pensar a leitura de uma realidade aí que tenha
um recorte classista e também racista, machista, etc., para a psicologia social? O que vocês têm observado nas atividades de trabalho e também de pesquisa de vocês? Então, posso ir ou Cessa vai? Pode ir, Tiago, tá? Tá, então, como o Davis colocou, a gente já fez algumas considerações, né, prévias sobre isso, falar de como é um processo de formação em psicologia, falar dessa hegemonia branca eurocêntrica, e aí que dificulta a inclusão, né, de epistemologias, de metodologias que são consideradas nesse espaço como alternativas. Então, acho que, antes de tudo, é um grande desafio que eu acho que está posto para a formação em psicologia. Lembrar que a psicologia é uma profissão construída, sobretudo, pela elite branca. Eu acho que quando a gente traz esses discursos que Cessa apresentou agora há pouco, da compreensão de uma sociedade cis heteropatriarcal extremamente racista, são tensionamentos, né, e quase sempre negligenciados, quase sempre rejeitados, não só nas universidades privadas, mas nas universidades públicas também, porque há um imaginário que as universidades públicas elas são um palco, né, assim, e são, em certa medida, né, das lutas sociais, mas a gente encontra bastante resistência também nesses espaços para que essas temáticas ganhem capilaridade e reconhecimento para a discussão. Então, pensar que ainda, por mais que essas temáticas elas venham, né, a duras penas sendo incluídas nas discussões, seria leviano, né, também eu acho que da minha parte colocar aqui que não há mudanças sim, há mudanças e eu acho que não são as mudanças em que a gente deseja, né, assim como um todo, né, que a gente queria um cenário não só na universidade, mas na composição social que fosse mais racialmente democrático. Mas é bem verdade que, pelo menos na minha realidade aqui em Salvador, né, na universidade que eu faço parte, eu percebo as discussões acontecendo de forma um pouco mais fluida e também uma composição de pessoas que estão no curso de psicologia cada vez mais... Não é colorida a palavra que eu quero utilizar, não é o que me vem na cabeça, mas mais fortemente marcado por outras categorias raciais, né, como a população indígena e aqui, em massa, a população negra. Então, eu acho que um dos desafios é pensar como a nossa formação acontece. Um outro desafio é o reconhecimento da própria categoria, que ainda é majoritariamente formada por pessoas brancas e da elite, do reconhecimento da importância dessas discussões. E aí vem uma discussão que para a gente é sempre muito cara, que é de pensar o quanto a temática racial não deve ser restrita a gente, enquanto pessoas pretas. Eu estou mencionando aqui um pouco mais a população negra, por conta, né, da minha identidade racial, mas a gente não pode esquecer que quando a gente está falando aqui de raça, a gente está falando de relações raciais, e pensar também na população indígena, né, assim, que também é extremamente vulnerabilizada por conta desse contexto, e outros grupos raciais vulnerabilizados. E o quanto ainda o fato dessa categoria ser marcada por uma hegemonia branco-eurocêntrica, há uma resistência em abrir mão desses privilégios, né? Inclusive no desconhecimento sobre a temática racial, né? Assim, e esse desconhecimento se dá pelo desinteresse também, em parte. E eu acho que um outro ponto é também... Acabei me perdendo aqui em relação a essas questões relacionadas aos desafios, né, no âmbito da academia e fora, mas tem um outro ponto, quando você fala, da segunda pergunta relacionada às questões de classe, antes de tudo pensar que classe indica raça, né? A gente tem aí, né, no cenário social, a gente sabe quem são as pessoas que detêm, né, assim, o poder econômico mais fortemente, quais são os grupos sociais que são vulnerabilizados, né? É raça que dá combustão ao surgimento do capitalismo e não ao contrário. Então, a gente precisa lutar para que a gente tenha uma sociedade economicamente mais igualitária, mas para que essa sociedade mais economicamente igualitária aconteça, a gente precisa
desconstruir o racismo. E para desconstruir o racismo, aí vai sendo postos novos desafios, que é esse reconhecimento da população branca que ela tem privilégios. 2, é a gente fortalecer as estratégias de combate ao racismo, da gente promover mais ações relacionadas à promoção da igualdade racial e também das ações afirmativas que são atacadas. A gente não mencionou aqui cotas, que eu acho que já dá um outro debate, mas é importante mencionar, que são estratégias que eu consigo me recordar agora, né, para a gente avançar na discussão. Vai, César. Que bom, Tiago. Falou muita coisa que eu queria falar, e aí eu estou muito feliz, né? Eu estou feliz que a gente está sendo acompanhada pela professora Ângela Soligo, que lá na Unicamp, né, e lá em Campinas, tem feito um estudo, um trabalho antirracista, orientando mestrado e doutorado, e na pós-graduação, feita a luta, né, para a aplicação da ação afirmativa das cotas. A Unicamp tem essa política, e a professora Ângela trabalhou muito com isso. Então, a atitude antirracista é isso, é botar o tema racial o tempo todo. Eu vou aqui só relembrar um pouco a pergunta de Lucas e de, acho que é Valéria, né? E também depois falar um pouco sobre a de Suzana. Bom, uma coisa importante que o Tiago traz, que a gente precisa colocar aqui, é que na reflexão, na análise sobre o capitalismo e o racismo, a gente vai resgatar agora o conceito de interseccionalidade. Ele surge pelo movimento de mulheres negras lésbicas na década de 70 e é fundamentado na década de 80, o movimento, né, do Rio com Barry, e é resgatado na década de 80 pela professora norte-americana Kimberly Crenshaw, para dizer o seguinte: é uma falsa discussão a gente colocar no capitalismo, a gente colocar para as pessoas que o racismo é um problema isolado do machismo, do classismo, como bem colocou agora o Tiago. Então, não há... É isso mesmo. Classe define raça, raça define classe, que define gênero. Se a gente observar na desigualdade social, que são as mulheres negras que estão embaixo da cadeia da desigualdade, porque o homem branco ele é o primeiro privilegiado, a mulher branca é a segunda privilegiada, depois vem a discriminação sobre o homem negro e vem uma discriminação muito maior sobre a mulher negra. Então a gente tem que entender que os estudos de psicologia têm que considerar hoje o conceito de interseccionalidade. Temos que interseccionar que todas as violações sociais, econômicas, culturais, raciais, elas estão interligadas, não há separação. Não há separação. Então, o conceito de interseccionalidade para a academia, ele hoje é um conceito fundante, inclusive, das pesquisas, porque raça não é recorte, gênero não é recorte. A gente está falando da maioria da população negra e feminina, então isso não há recorte. A população negra não é objeto de pesquisa, nós somos pesquisadores, porque esse país é todo racializado. Então, o conceito de interseccionalidade vai nos ajudar. Todas as pessoas que trabalham com psicologia, que têm algum tipo de contato mais próximo de uma militância política, na área social especialmente, e dialogam com seus conselhos regionais e com o Conselho Federal, conhecem a resolução 01 de 99. Essa resolução é um marco político na atuação da psicologia de lá até hoje. Então, o tempo todo a gente está falando, precisando se rever nos enfrentamentos cada vez mais do conservadorismo, do fundamentalismo, por exemplo, sobre a nossa profissão, querendo dizer que a gente tem que curar gay, que a gente tem que dizer que trans não são pessoas, que a transgenitalização é uma aberração, e a gente tem feito debate e enfrentamento contra isso. Então, essa resolução ela é uma resolução política de 99. Mas, além dela, nós temos uma outra resolução, que é outro marco político, que a gente não leva em conta na formação, por exemplo, dos cursos de psicologia, nem na pós-graduação, e muito menos, onde deveria ser também fundante, na psicologia, na graduação, que é a resolução 018 de 2002, que é aquela que vai dizer que a psicologia proíbe, o nosso conselho proíbe que a gente tenha qualquer atitude racista. Então, a gente tem que ser antirracista. Então, aí já tem um mote para justificar que o ensino da graduação nas universidades públicas, nas privadas, mas, sobretudo, nas públicas, porque toda vez que a universidade pública se move, que a política pública avança, ela estimula e ela obriga as universidades privadas também a avançarem.
Então, quando você traz, Tiago, por exemplo, o tema da ação afirmativa, esse foi meu tema de pesquisa do mestrado, lá na Universidade Federal, e as cotas, das cotas raciais, é para dizer o seguinte: a gente tensionou o tema do racismo quando a gente botou o tema da ação afirmativa e das cotas. Lá em 2002, numa universidade pública, a primeira que foi a UERJ, né, no Rio de Janeiro, a Universidade Estadual, e depois na UNB, em Brasília, nesse mesmo período, a gente colocou o debate do racismo para a sociedade, porque foi uma celeuma, foi uma discussão na mídia que ia cair a qualidade do ensino da Universidade Pública Brasileira, que ia cair a formação das pessoas, que ia entrar analfabetos na universidade. Nós provamos o contrário. Quanto mais a gente estimulou e a gente teve os avanços dos governos de esquerda, e a gente avançou com a política de cotas virando lei, inclusive eu acho que foi no governo da presidenta Dilma, a gente avançou ao ponto de ter hoje na universidade, sim, a diversidade, e ter a garotada preta e periférica transitando nos campos das universidades públicas, das principais universidades, em que pese que ainda haja muita violência, virulência, muita tentativa de retirar o estudante negro da universidade pública, por exemplo, mas a gente está afirmando e está provando que o ensino não decaiu, a qualidade do ensino não decaiu, porque a garotada precisava era de condições para estudar, né? O ensino não perdeu qualidade, ao contrário, né? Valorizou, porque a gente tem agora mais pesquisas. Eu faço um apanhado hoje no meu estado da arte, né, na minha pesquisa, que eu encontrei 22 trabalhos só citando o tema antirracista. Desses 22 trabalhos, grande parte deles, né, estão em educação, e 12 desses trabalhos são feitos na psicologia. E a grande maioria é em psicologia social ou em psicologia educacional. Então, a gente tem uma produção. Eu quero lembrar também uma outra coisa para a universidade, é que, por exemplo, nós estudamos psicologia social e a professora Cida Bento, junto com outras professoras da Universidade de São Paulo, da PUC, escreveram um livro chamado Psicologia Social do Racismo, que era o livro que tinha que ser estudado nas universidades públicas e privadas quando a gente dá aula de psicologia social. Porque lá a professora Cida Bento, ela já dizia, né, que a branquitude é um privilégio que precisa ser questionado. E a gente não adota esse livro nas universidades. E ele já está aí desde 2000, 99, 98, 2000, ele já estava sendo vendido, né? Eu sei que você tem o seu, também tem o meu, né? Isildinha, né? A psicanalista que fez o seu doutorado na USP em 98, falando sobre corpo. Isso, também tem o meu. Falando sobre corpo, falando sobre o tema da psicologia social e os seus questionamentos enquanto atuação prática, né? Desde lá. Eu vou relembrar que a psicologia social, que é nossa casa aqui de diálogo, né? Depois da Primeira Guerra, né? Ela começa a ser provocada para se instituir, refletindo os fenômenos sociais que não eram nenhum nem outro que não fosse o racismo, a virulência da guerra, a discriminação que começava a crescer. E era naquele momento que surgia, por exemplo, na Europa, né, a ideia, né, do nazifascismo. Não começou com a Segunda Guerra, começou muito antes, desde a Primeira Grande Guerra. Né? Mas começa muito antes, na partilha da África, quando a gente tem um continente todo dividido como queijo pelos principais países hoje humanistas da Europa, né? Holanda, Bélgica, Suíça, França, Alemanha, todos tiveram um pedacinho da África para pilhar e partilhar, enfim. Então, a gente está falando de uma história que a psicologia precisa realmente dar conta, e aí a gente tem material para isso, né? A gente tem formulações para isso, né, na academia, né? Eu estou falando aqui de algumas pessoas. A gente tem um livro da professora Lília Chabre falando sobre branquitude, fazendo uma releitura de branquitude que Cida Bento tinha feito na década de 90 e no início do ano 2000. Então, a gente tem material para dar conta na psicologia social, na psicologia educacional. Vou reforçar. A professora Ângela orienta pesquisas de estudantes que fizeram sua pós-graduação, né, na escola, falando do racismo que as crianças sofrem, que é perpassado o tempo todo pela educação infantil, porque o racismo não é uma coisa de adulto, é uma coisa da sociedade, por isso que ele é cultural. Ele está em todas as relações. E aí tem uma pergunta que eu sei que precisa dar uma corridinha, Davis, mas tem uma pergunta aqui que a gente precisa retomar, que é da menina que fala, eu esqueci o nome dela, da jovem, que ela fala sobre como é que a gente pensa o confinamento na periferia. A gente pensa entendendo
pessoas estão na rua, não é porque elas não querem se precaver do vírus, é porque a rua é o lugar de sobrevivência delas, é o lugar delas ganharem o pão, é o lugar delas respirarem. Eu vou lembrar o que Vani falou na semana passada na live que ela fez lá, o Conselho Regional de São Paulo, junto com a AMA e a AMPSNEP, né? Uma live também muito bacana. A periferia vai para a rua dançar porque ela não aguenta, ela já é tão sofrida, ela já sofre tanto que essa circulação na rua, né, que ela está fazendo nas periferias, não é porque ela é irresponsável e não queira se precaver disso, não é porque ela não tem água em casa para lavar as mãos e ela precisa estar com as crianças em algum lugar para poder sobreviver e conseguir o seu alimento. Ela vai para o pagode, ela faz o pagode na laje porque ela precisa respirar de uma vida que é desumana o tempo todo e ela só tem o pagode para humanizá-la. Então a gente precisa fazer a leitura de que a periferia está circulando, não é porque ela é irresponsável, não. Irresponsável é um presidente para a rua, contaminado, chamando os seus asseclas para ele fazer manifestação. Isso é que é irresponsável, isso é crime de responsabilidade, isso é crime de lesa pátria, isso é que é crime. Isso é que tem que ser punido, né? Chamar pessoas para ir para a rua para fazer manifestação em época de confinamento. Porque o confinamento ele só é possível para a classe média. Vou repetir, a classe média pode ficar do seu apartamento fazendo live, botando no Facebook, botando no Insta, botando no Instagram. Sua vida saudável, sua vida é possível. E a periferia tem um jeito de fazer a vida possível, é circulando. Então, ela precisa de orientação, ela precisa de acompanhamento das políticas públicas, especialmente políticas sociais, as políticas de assistência social precisam ajudar a periferia a sair da sua dificuldade de se precaver, de se prevenir, mas não é punindo. Não precisa haver mais punição para uma população que já é penalizada o tempo todo. A periferia tem que ser compreendida e não penalizada. A periferia tem que ir para a fila do banco em condições de estar sentada no lugar, esperando embaixo de um toldo, embaixo de uma marquinha, para que ela não leve chuva e sol e sofra com isso. Então, responsabilizar o indivíduo é culpabilizar os vulneráveis pela sua própria vulnerabilidade, né? Isso é muito desumano. Profundamente desumano. Perdão, vai lá, Thiago. Não, é uma consideração breve, em cima do que a Suzane colocou em relação ao isolamento social nas comunidades periféricas, que o César trouxe muito bem, e pensar também a estrutura, né, das periferias, que o isolamento ele não vai acontecer da mesma forma como acontece na classe média, né, em que ali as pessoas acabam tendo espaço, supostamente tem espaços, né, tem um quarto, tem a sala, e aí dentro de uma estrutura de uma casa periférica vão ser outros desafios. Então, a gente não precisa de punição. A gente precisa, de fato, que o Estado, né, seja ele no âmbito federal, estadual, municipal, ele se propõe a cumprir aquilo que o Estado é responsável por fazer, que é cuidar das pessoas, de dar o melhor acolhimento. E aí eu queria sinalizar uma coisa que eu acabei passando, que eu esqueci de falar, foi sobre a pergunta sobre a psicologia social. Que, enquanto César falava, eu fiquei aqui refletindo que a gente tem que falar em psicologias sociais, que vão ter interesses diversos. Então, psicologia social. Toda psicologia social. E dentro da disciplina, dentro do campo formal, a gente vai ver atuações que são bem distintas, né? Então, a psicologia que eu estou pautando aqui, e que eu acho que a César também, é uma psicologia que ela assume o compromisso social. Uma psicologia que, além das produções teóricas, ela vai buscar intervir na realidade, intervir nos problemas sociais, como esse que a gente tem vivenciado da Covid. E aí eu fiquei pensando, né, assim, para alargar um pouco mais a discussão, já nesse momento de fechar, o quanto a nossa discussão no âmbito da academia também é precário sobre as relações raciais, tanto no âmbito da clínica psicológica, quanto também na formação de pessoas que vão atuar nas políticas públicas, né? Agora a gente tem aí uma quantidade expressiva de profissionais que vão precisar intervir sobre a realidade, que atuam no SUS, que atuam na assistência social, e que essas disciplinas elas são negligenciadas também no âmbito da academia, né? Eu, por exemplo, no meu processo de formação acadêmica, eu não sabia, não tive acesso nenhum à discussão sobre o SUS. Eu atuei em CRAS por um tempo e tudo que eu sei sobre o SUS, sobre o funcionamento, foi fora da universidade. E isso vai ter uma repercussão direta na forma como o profissional ele vai acolher a população negra, como ele vai intervir nas situações de racismo, porque se você não fala sobre o SUS, e a principal clientela do SUS e também do SUS é a população negra, esse profissional tende a reproduzir práticas racistas, né? Ainda que ele
não seja, não precisa ser uma pessoa branca para reproduzir esse racismo, né? É muito importante frisar isso, né? Um profissional negro também, nesse contexto, ele pode vir a reproduzir, tendo em vista que essa discussão também não alcança. É isso. Bom, eu queria, ainda que a gente comentasse um pouco mais, tem questões aqui sobre a pandemia, né? Bom, eu até comento aqui com as pessoas que estão nos assistindo, antes de a gente começar a live, nos papos que tivemos, né, Cessa, Tiago, eu dizia de uma preocupação que me pega muito nesse momento, porque os estudos que a gente tem acompanhado, seja do Imperial College, da USP, da Unesp, da UNB, da UFMG, da UFG, todas elas sinalizam, todas essas pesquisas sinalizam que nós temos hoje uma subnotificação escandalosa que vai de 8 a 12 vezes, pelo menos. Portanto, a gente já está com mais de 1 milhão de pessoas de fato infectadas no Brasil, segundo esses estudos, e o número de pessoas que morreram pela Covid e que também não estão notificadas dessa maneira é muito grande. E aí eu entendo que o nosso presidente, racista, classista, machista como que disse desde o começo desde a sua campanha e antes disso no seu histórico como político, ele já sinalizava que para ele a morte de certos segmentos sociais é altamente desejável. Eu entendo que ele vê neste momento a possibilidade de concretizar, de materializar o seu ímpeto genocida. E ele vai fazer isso contra as populações periféricas, negras, etc. E aí nós temos muitas questões nesse sentido. E me preocupa porque esses estudos vão sinalizando que os mais otimistas, tem um estudo, inclusive, dos nossos colegas da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Eles fizeram um acompanhamento ali de números da China, da Itália, e fizeram projeções para o Brasil. De maneira mais otimista, a gente teria 600 mil mortes, a continuar da maneira como está, e com isolamento discreto, pouco efetivo, como a gente está tendo. Então, 600 mil na estimativa mais otimista, podendo chegar a 2 milhões e passar daí o número de mortos. E mortos absoluta, pessoas que vão morrer e que não precisavam, elas seriam tratáveis, seria possível tê-las vivas depois desse processo mais agudo da pandemia. Bom, e aí, nesse sentido, a gente tem algumas questões que estão chegando para que vocês comentem a questão da pandemia e eu vou trazer aqui para vocês. Depois vou projetar, inclusive, na tela para que as pessoas acompanhem. Bom, a Suzana Libardi, ela diz o seguinte, ela fala, olá, boa noite, obrigada por contemplarem esse tema nas lives da Brapso, e aí ela pergunta, gostaria que comentassem, por favor, a diretriz do isolamento social e o desafio da sua aplicabilidade nas periferias. Temos ainda uma outra colega que sinalizou o seguinte, ela é a Raquel Silva, como devemos trabalhar ou agir com esse impacto do racismo estrutural e dessas mortes pelo Covid? Então, eu vou projetar aqui, uma diz como agir em relação ao racismo estrutural e seus nexos com o Covid, e o outro como é que a gente vai olhar para a questão do isolamento nas periferias. É um tema que vocês também já tocaram, mas eu acho que é muito importante, dado o ímpeto racista e genocida do nosso presidente, que poderá ser realizado nesse momento. Ele está com uma oportunidade, certamente eu acho que eu vejo ele como uma figura que está vibrando com esse momento. É a chance que ele esperava e ele não e ele está trabalhando de maneira diligente para garantir que o genocídio aconteça e voltado para as populações para as quais ele dirige tradicionalmente o ódio dele, né? Sim, sim. Eu acho que parte dessas questões a gente acabou respondendo aqui, né? Acho que Cessa leu antes as perguntas da Suzana, a gente tentou responder. E a segunda colocação que você trouxe, Davis, eu acho que está como um plano de fundo de tudo isso que a gente está falando, né? Importante sinalizar que a gente tem
um presidente aí representando todo esse discurso de ódio, de segregação, mas esse cara aí representa também uma ideia. Então são grupos, né, que sempre estiveram aí, que tiveram a oportunidade, né, de colocar ele no poder, e ele está exercendo esse lugar, né, necropolítico que a gente tanto fala aqui, de poder fazer o poder de determinar quem são os corpos que vão viver, quem vai morrer, de expor determinados corpos à morte, de eleger grupos que vão ser lidos como inimigos sociais, né, como a Cessa trouxe repetidas vezes, né, homens, mulheres, gays, lésbicas, população indígena, que são vistos por esse grupo como pessoas que tentam, de alguma forma, quebrar o Estado, que tenta se beneficiar a partir do Estado e não tentando minimamente ser reconhecido nessa sociedade historicamente excludente, né? Então, ele representa uma ideia, né? Não é à toa que, em meio a essa pandemia, os mais absurdos comportamentos que ele apresenta nas diversas mídias aí, mídias, inclusive, que é importante a gente sinalizar, que sempre tiveram um descompromisso com essas populações, né? Que hoje, por interesses escusos, acabam também dando visibilidade a esse comportamento do presidente, mas ainda assim a gente percebe pessoas numa alta resistência, né, a reconhecer mesmo, né, todo esse discurso de ódio. Então, eu acho que isso diz muito do cenário social que a gente vive, diz muito sobre questões raciais, porque a gente sabe quem é o público que tenta sustentar ele no poder. Eu acho que é isso. Jogue duro aí, César. Jogaduro foi ótimo, né? Bom, na verdade, há um projeto de nação que não nos cabe, né, Tiago e David? Sim. Há um projeto de nação desde o fim da escravização, né, quando 700 mil pessoas são jogadas na rua, os escravizados, que não tinham direito de plantar, não podiam ter terra, não tinham direito de moradia, não podiam comprar casa, não podiam estudar, não podiam trabalhar, né, que a gente tem a lei da vadiagem, que a gente tem o subemprego para a população negra e periférica, que a gente sabe que há uma ideia das elites brancas de tornar o Brasil o país do primeiro mundo, bem entre aspas, e um país embranquecido, né? E aí, depois disso, nas décadas de 1910, 1920 do século passado, né, com a mão de obra que vem de fora trazida, especialmente da Itália, da Alemanha, né, aqueles colonos que vieram para cá para desenvolver, bem entre aspas, a terra, né, e a economia agrária, que já era desenvolvida pelos escravizados, a gente já sabe que ali tinha a teoria do embranquecimento como uma ideologia de limpagem da raça brasileira, né? Então, nunca foi um projeto de nação das elites desse país que nós fôssemos uma nação racializada, que nós fôssemos uma nação de maioria preta. A gente era maioria na escravização, no período da escravização, a população negra era a maioria, porque já tinham massacrado e dizimado grande parte da população indígena, né, como até hoje ainda continuam matando povos indígenas, e a gente hoje continua a maioria. Né, quiseram nos destruir, a gente continua a maioria. Né? Então, e há um incômodo, como há aquela história, né? Não quero viajar com esse povo preto, periférico, não quero dividir o avião com a empregada doméstica. Isso é a cara da elite brasileira. Né? Então, é um projeto de nação que é de não reconhecer essa diferença. E esse presidente, ele está a serviço de um projeto. Esse projeto político é esse projeto político que quer nos destruir, nos fazer sumir, né? E aí é de todos os lugares, todos os espaços, né? Então ele não tem a intencionalidade de fazer diálogos, né? Não faz parte de um projeto nazifascista modernoso, né? Bem ruinzinho do ponto de vista ideológico, né? Mas bem perverso do ponto de vista do resultado de mortes, né? Vamos lembrar agora o que querem fazer com o sistema prisional. Querem assassinar em massa a população que está no sistema prisional, que é a população que oriunda das periferias, né? A população discriminada que acaba ali, né? E como uma ideia de que nós podemos sair disso é pensar os povos indígenas, os povos originários, é o nosso diálogo, por exemplo, com a Latinoamérica, com a América Latina. Nós precisamos construir, voltando ao debate
que a psicologia pode fazer por isso, a gente tem que criar uma psicologia brasileira, uma episteme brasileira, que reconheça, inclusive, a construção e o aporte teórico do jeito de ser dos povos negros e originários que aqui estavam, dos povos indígenas, dos povos originários que aqui estavam, considerando população que está fora desse mundo da inclusão, digamos assim, teórica. Também são os povos, a gente tem também que considerar os povos e o saber, por exemplo, daqueles que não estão nessa lógica do estudo científico, porque a gente é matéria de estudo, né? Povos indígenas, povos negros, né? A gente é o exótico da antropologia, né? Então, o que acontece? A gente tem que estudar também a relação com os povos ciganos, né? Com os povos tradicionais ribeirinhos, que não se definam como povos afro-brasileiros ou afro-indígenas, né? A gente tem que considerar as questões do racismo na religiosidade, né? O racismo religioso é muito forte, o fundamentalismo que esse presidente prega, né? Se alinhando às igrejas de matriz cristã evangélica fundamentalista, é profundamente adoecedor e é também projeto de morte para a população negra, é projeto de destruição epistêmica, destruir toda a sabedoria, todo o conhecimento das religiões de matriz africana, que consideram, como as religiões afro-indígenas, né, o respeito ao sagrado, o respeito às plantas, às matas, né? É de destruição das crenças e cultos, por exemplo, da medicina tradicional, né, das parteiras, das rezadeiras, né, que faz parte do imaginário e da sociedade brasileira, né? Então, é um projeto muito maior que a gente está imaginando. A gente está remando, de fato, contra a maré. É um projeto muito perverso, só que a gente tem resistência, né? E aí eu queria lembrar, quando o Davis traz a história dos dados, né, mudando um pouco a formulação, é o seguinte: nós do Nordeste, né, e aí os governadores do Nordeste, todos os novos governadores, criaram um consórcio para dialogar e enfrentar a pandemia. Concordando com você, David, o problema é muito maior do que o que nós imaginamos. A informação ela é subnotificada, a informação não é passada a contento, né? Mas o Nordeste, há uma resistência dos governadores, e eles fizeram essa reunião com um grande cientista, né, o Nicoleles, justamente para enfrentar o problema, né, indo de contramão ao que o governo federal pregava. O governo federal pregou, o presidente deu exemplo de que tem que ir para a rua. Os governadores do Nordeste, não, a gente precisa fazer isolamento social para evitar que o vírus circule. Há uma subnotificação, mas há uma resistência, né, de governadores diante dessa política genocida, né, de destruição, inclusive, da própria saúde pública. Porque também, se há o colapso do sistema de saúde, vão justificar a destruição do SUS. Está vendo aí que esse sistema não funciona? Quando está todo mundo dizendo hoje que, se não fosse o SUS, nós estaremos lascados, estaremos muito pior do que o que estamos, porque é a saúde pública, é a saúde pensada como saúde preventiva que iria dar conta da pandemia. E só para terminar, em relação à periferia, acho que eu respondi um pouquinho, mas eu acho que o exercício é escutar a periferia. É isso que nos manda, por exemplo, a prática da psicologia social comunitária, né? Ao chegar numa casa, ao chegar numa comunidade, tem que perguntar à comunidade como é que ela quer ser organizada. Então, não pode chegar o Estado, a política pública, seja qual for, dizendo como é que deve ser. Tem que perguntar à periferia como é que ela pode se organizar, né? E eu concordo com o Tiago, é o Estado que é o responsável, é o gestor dessas relações. Ele tem que criar proteção social para essas pessoas, mas perguntar a elas como é que seria. Se ele tivesse perguntado como é que elas queriam receber esse auxílio, né, que é o direito delas, talvez elas tivessem dito: eu quero receber na loteria, eu quero receber na escola, eu quero receber na igreja, e poderia ter feito de uma maneira diferente, que todo mundo tivesse acesso à política pública sem tanta humilhação, né? Então, existe formas, sim, e formas de resolver o problema. É uma questão de vontade que a gente sabe que o governo federal não tem. Uhum. E você sabe que saiu no dia de hoje, salvo engano, se não foi hoje, foi ontem, um estudo, um boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo, informando que a população branca tem 62% menos chance de vir a falecer pelo Covid do que a população negra. E aí eu trago esse dado
porque o Miguel Silveira pediu para que vocês comentassem um pouco sobre essa questão de racismo, território, estigma e violência. E eu faço essa conexão porque o que se manifesta agora no risco que a população negra sofre em relação à própria morte, ao fim da vida por conta do Covid, também traz um conteúdo da violência que essa população sofre, na medida se a gente considera que é uma violência a negação do acesso a todos os serviços de saúde, de assistência social, etc. Então, o Miguel quer que vocês comentem um pouco sobre essa relação território, estigma, violências e racismo. Então, quer falar, César? Eu sempre estou falando na frente, pode comentar. Acho que eu falo demais, acho que eu já falei não, demais. Pode comentar, pode ir. Bom, Miguel, obrigada pela pergunta, que bom que você está aqui com a gente, né? De fato, a gente sabe que existem territórios e territórios, né? Então, a gente escuta o tempo todo na televisão, né? O poder da mídia nessa hora é bem, bem deseducador, de falar assim, quais são os bairros que têm mais mortes, quais são os bairros mais violentos. Eu tenho um verdadeiro pavor a essa palavra, bairros mais violentos. Quando a gente faz a leitura social da realidade, a gente vai dizer, os bairros mais violentados são aqueles em que a violência do Estado mais aparece e são aqueles que ele mais vitimiza. Então, é aquele que o jovem negro, ao sair de noite, a mãe vai ficar de coração na mão, porque ele pode não voltar, né? Que ele pode ser pego pela polícia, ele pode não voltar para casa. Então, o bairro se torna um lugar vulnerável porque ele é estigmatizado pela própria ação do poder público, falando, por exemplo, da polícia, né? Se você está perguntando nesse sentido, eu entendo que a violência, ele vai nesse caminho, né? E aí são bairros vulnerabilizados e violentados e, portanto, estigmatizados. Então, a gente tem os bairros que a gente diz que são bairros violentos, de uso de droga, de tráfico de droga, de assassinato, de milícia, né? Mas vamos lembrar, a milícia está na favela, mas também está no grande condomínio de luxo, né? De uns certos senhores que hoje estão no poder. Então, a gente faz a escolha de estigmatizar, estou falando a gente de sociedade, né? De estigmatizar aquilo que vai responder à nossa angústia, ao nosso medo e à nossa irresponsabilidade, né? Então, a gente diz que bairro X é um bairro de miseráveis, porque lá a gente vai tirar a empregada que vai trabalhar na casa da classe média sem carteira assinada, é lá que você vai tirar aquele vigilante, aquele porteiro que vai trabalhar no teu prédio sem todas as garantias de direito, né? É de lá que você vai tirar o miserável, aquele que está na situação de miséria, é de lá que você vai tirar aquele que você vai dar a pior condição de trabalho. Então, falar de território é falar disso, né? Então, tem lugares que são impedidos simbolicamente, por exemplo, a população negra. Durante muito tempo, eram as universidades. Com a política de ação afirmativa, a gente está entrando nesses territórios, né? Mas, por exemplo, qual é a população de rua, qual é o jovem de periferia que consegue entrar num shopping? É um território que é impedido para a população negra. Por isso que essa elite ficou tão irritada quando a população da periferia, a população negra, começou a andar de avião. Porque aquele é um território que é da branquitude, da classe média e das elites. Então, tem territórios e territórios, territórios transitáveis e territórios também que tem a população descartável e os corpos que são matáveis. Né? E o estigma e a violência, eles caminham muito junto nessa simbolização, né? E na concretude da violência do Estado contra essas populações. Que o nosso caminho é esse, os territórios que são estigmatizados. Por que a gente tem favela, né? Quando termina a guerra lá do Paraguai, que vem aqueles soldados miseráveis, pretos, que ninguém queria incluir socialmente, porque eles não se viam mais ao Estado brasileiro naquele momento, vão criar as favelas, que é um lugar longe da cidade para esconder aquele povo. Né? E aí é estabelecido um lugar onde não vai ter saneamento básico adequado, onde a água não chega todo dia, passa semana sem chegar, onde a escola pública é ruim, onde não tem uma pracinha para a garotada andar de skate, andar de bicicleta, jogar bola, não tem um campinho de futebol. Então, são lugares de confinamento, que é para ver se essa população ela sai de perto da nossa vista, se ela morre mais rápido, né?
ocorre que a favela sobrevive, a comunidade sobrevive, né? Mas esses são os territórios que são negados, né, que são abandonados, digamos assim, desculpe, e os que são negados da transitoriedade, que é, por exemplo, os lugares onde a garotada da periferia não pode nem transitar. O centro da cidade, você não vê a periferia transitando. Quando ela está ali, ela está trabalhando, ela está sobrevivendo. Mas passeando, andando na Paulista, você não vê. Na Avenida Boa Viagem aqui em Recife, sabe? Na avenida, na beira-mar ali de Salvador, onde a gente vê o carnaval, a periferia não anda ali, ela trabalha, ela sobrevive ali, ela tira seu sustento dali. Então são territórios negados. Pronto. Posso falar? Acabou, César? Vai lá, Tiago. Complementando a fala de César, né, acho que ela já falou desse, né, desse histórico, né, que forja as periferias, e lembrar, assim, de forma mais direta, que tanto a pobreza como a violência, elas são socialmente produzidas, né? Então, a gente não pode perder isso de vista quando a gente fala desses fenômenos sociais. E também recordar que, pensando nisso, de como essas violências elas são socialmente produzidas, que a população negra ela vive um processo de vulnerabilidade nesses territórios que a pandemia, tentando contextualizar com a pandemia, ela só potencializa essas condições de vulnerabilidade. Então, a gente está falando aqui com foco na pandemia, as questões raciais com foco na pandemia, mas acho que com tudo isso que a gente está tentando construir aqui, né, tentando fazer um breve resgate histórico, tentando contextualizar como é que isso se dá nessa dinâmica aqui, faz com que a gente pense, internalize que as condições da população negra de violência elas são muito maiores que a pandemia. A pandemia ela só vem para reforçar, para potencializar essas condições, né, que a gente vive. Aí eu queria retomar duas coisas que eu trouxe rapidamente no início da fala, pensando nessa articulação de violência, território, né, e relações raciais. Mais uma vez, essa contribuição da professora Jane Tavares, né, para o Justificando, que ela vai dizer como isso, né, para os homens negros utilizar a máscara se constitui como um risco, né? Como uma reflexão ali de uso a máscara e me protejo da Covid, né? E aí eu uso a máscara por outro lado e corro o risco de ser visto como marginal em potencial. Então perceba que é uma escolha muito dura. Isso isso dificilmente vai se dar como um homem branco num bairro de classe média, né? Ou mesmo com um homem branco, né, em qualquer espaço de circulação da cidade. Eu acho que isso é uma categoria. E, mais uma vez, né, pensando nisso também, pensando se a gente dá para pensar assim, possíveis ondas da pandemia, tem alguns autores que estão começando a trazer essa questão de que a gente tem vivenciado uma primeira onda da pandemia que vai atingir a classe média, tem essa segunda onda que tem atingido a gente, né, assim, né, a população que não necessariamente é pertencente à classe média, mas ainda tem alguns recursos, né, para poder lidar com isso. E uma terceira onda que preocupa, né, a alguns autores, que é essa onda que pode atingir a população de rua, a população ribeirinha, e essa população é majoritariamente negra. E são essas pessoas que vão ter menos recursos ainda para poder lançar mão de cuidados em saúde para poder resistir aos impactos do coronavírus. E aí, lembrando do estudo, né, que eu também trouxe no início da Flávia Medeiros, que é uma antropóloga, ela fala de corpos, o que assusta, o que a gente precisa ficar atentos e atentas nesse contexto, é dos corpos não reclamados, porque são pessoas dessa terceira onda aí que podem vir a falecer. E por conta, né, das medidas de flexibilização dos sepultamentos, alguns corpos podem sumir, né, sem serem reclamados, porque muitas dessas pessoas têm uma rede social fragmentada, né, às vezes não tem um contato com a família para poder saber para onde foi, de onde esteve, e a gente tem um extermínio em massa da população negra também dessa forma, né, de corpos que nunca serão reconhecidos, vão sumir, como em outros contextos a gente já pôde vivenciar. É isso aí, Davis. César, quer tecer alguns comentários sobre isso? Eu acabei de falar, acho que eu falei depois Dave falou depois de mim. Mas você acha que eu devo? Muito bem. Bom,
Não, vai lá, a gente gosta muito e acho que é um espaço legal porque as pessoas estão muito interessadas nessas questões, e particularmente nesse drama que, de acordo com o Thiago, com o que o Thiago estava dizendo, né, esse problema, por exemplo, do sepultamento de pessoas aligerado e sem que se faça uma adequada identificação das razões da morte, isso é um risco muito forte para a população negra. Não é? A gente sabe que em situações, entre aspas, de normalidade, o assassinato da população negra e periférica, isso por si já é uma epidemia no Brasil. Agora, com a possibilidade de você enterrar as pessoas, sepultar, ou mesmo cremar, sem que se tome nenhum tipo de cuidado na identificação do que houve, é um risco adicional. A questão que o Tiago trouxe sobre o homem negro usando máscara, certamente é algo que não ocorre a nenhuma figura branca que mora nas regiões enriquecidas das grandes cidades do país. Né? Então, acho que essas considerações que vocês estão trazendo são muito importantes. Vai lá, César. Se você tiver interesse e entender que é importante trazendo para a gente, vai ser bacana. Tá, inclusive é uma morte para algumas mães, para algumas pessoas, é uma morte duas vezes, né? Morre o filho e aquela pessoa também morre porque não consegue nem vivenciar o luto, né? E aí vamos combinar, né? A classe média está fazendo o enterro e ela está vivenciando o luto com muita dificuldade, todo mundo com muito cuidado, ela está fazendo o enterro, ela está vivenciando seu luto. A periferia não, as pessoas precisam. Então, o que o Tiago traz é isso mesmo, né? Da escolha, né, que o Estado brasileiro faz para não inclusão e para o assassinato dessas famílias. A gente está falando, por exemplo, do jovem que não pode usar máscara, né? Assim, porque esse jovem não pode ir a qualquer lugar, no dia a dia. Esse jovem não sai de casa com tranquilidade. A mãe ainda fica em casa com tranquilidade. Aí eu vou lembrar uma experiência lá do Cabura, na Bahia, né, que tem experiências de chacina contra os jovens absurdas. Recife também tem, São Paulo tem, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Amazonas, né? Então, a gente está falando de uma população que ela é dizimada mesmo, né? Inclusive, na Bahia tem um grupo, né, o Grupo Odara, que trabalha com mães que não podem velar para seus filhos, não pode sequer considerar a imagem dos seus filhos ser respeitada, porque são assassinados os jovens negros e são ditos que são marginais. Morreu porque era bandido, matamos porque era bandido, porque reagiu e se foge uma situação para justificar essas mortes. Então, tudo é motivo para justificar a morte da população negra, especialmente do jovem negro. Então, hoje é o uso da máscara, né? Você sai do seu território. Então, tudo é motivo para essa destruição, para o genocídio, né, da nossa população, mas também das crianças, mas também dos idosos. A gente está vendo aí agora essa preocupação, né, com a idosofobia. Né? Eu vi um texto de uma jornalista falando sobre idosofobia, né? Mas quais são os idosos que vão morrer? Né? Quais são os idosos que o hospital está negando o atendimento adequado, né? Na tal da escolha lá, a gente sabe quem é que não será escolhido para viver, né? Então, o que o Tiago fala é muito próprio, é isso mesmo, Davis. A gente está num momento de muita angústia, porque a nossa vulnerabilidade ela aumenta, ela se acirra na pandemia. Né? É isso que eu digo, a pandemia não é democrática, né? A população periférica, a população negra, ela é mais risco, é sempre mais, tudo é muito mais risco. Todas as situações colocam em maior vulnerabilidade, maior risco, né? E é isso. A gente está caminhando para encerrar. Chegou uma questão que eu acho que é pertinente para vocês, quais são as informações que vocês têm, como é que a gente pode entender a situação específica das comunidades quilombolas. Vocês têm tido oportunidade de acompanhar como é que está esse momento? É a Vanessa Luiz, nossa companheira da Abrapso Nacional, que traz a questão. Textualmente, a pergunta dela foi: como podemos entender a situação dos quilombos? Olha, eu não tenho acompanhado mais diretamente, né? Eu falei agora sobre essa questão das populações mais vulnerabilizadas, né? E eu acho que a população quilombola e indígena também entra aí,
pelo acesso aos recursos, mas, assim, eu não estou acompanhando nenhuma questão mais diretamente ligada à população quilombola. Uhum. Eu vou aproveitar falar um pouquinho, vou responder também a Lilian, aqui de Pernambuco, né, da Ampcinet local, que ela pergunta assim, a pandemia só mostra o apartheid já existente? Sim, o apartheid ele existe aqui há muito tempo e essa divisão territorial de quem vive e de quem morre só se acirra, né? Só aumenta agora na pandemia. E eu não tenho acompanhado de perto também, assim como o Tiago, as questões das comunidades quilombolas, mas eu tenho visto em grupos de militância, de pesquisadoras negras, né, as psicólogas negras, mulheres negras, por exemplo, aqui de Pernambuco, a gente tem visto que há sim uma violência, há sim uma falta de cuidado do Estado, também com essas populações, como há com a população indígena a partir dos seus territórios, porque são territórios que o agronegócio, né, os grandes fazendeiros, né, os grileiros, né, têm muito interesse de tomar e de expulsar essas populações. Então, há sim uma vulnerabilização. Né? Aqui em Pernambuco, essa semana, acho que antes de ontem, morreu uma indígena de uma etnia, né, de um povo chamado Pipipã, lá no Alto Sertão. Né? Tem uma ameaça aos povos quilombolas acho que no interior do Centro-Oeste, né? Então, tem sim uma vulnerabilidade aí presente, né? Que infelizmente eu não tenho dados para apresentar, mas eu sei que existe sim, né? 2 comunidades quilombolas já reportaram lá do Centro-Oeste morte pelo Covid, o que não seria natural, porque as comunidades quilombolas, os povos tradicionais e os povos indígenas estariam, em tese, longe do centro dessas epidemias. Mas como os grileiros, os donos de terra, o agronegócio chega perto para invadir seus territórios, para tomar suas terras, leva também à contaminação. Então, sim, a pouca informação que eu tenho é de que há comunidades quilombolas em situação de muita vulnerabilidade nesse momento. Se não me engano, interior do Maranhão, interior de Goiás, tem sim uma situação de comunidade quilombola vulnerabilizada, assim como tem também comunidades indígenas. Ninguém que esteja fora da normatividade, né, de classe média, branca, heterossexual, ninguém está livre, né, se não está no centro do poder. Né? Vamos lembrar da fundamentação do Achille Mbembe, né, sobre necropolítica, né? Lembrando também a história do biopoder, né, sobre os corpos, né? Lembrava também lá Foucault. Então, a gente está falando de populações que estão vulnerabilizadas nesse momento também, sim. Esses povos, eles estão vulnerabilizados, eles estão sob ameaça constantemente. E com o governo federal isso tem se acirrado. Perfeito. Tiago, se os colegas estão nos ouvindo, a gente vai caminhar para as considerações finais das nossas 2 pessoas convidadas, mas eu já quero dizer que, bom, primeiro, muitas pessoas pediram para que a gente depois deixe as referências que vocês trouxeram aqui, também aquelas pesquisas sobre a pandemia, e aí a gente vai conversar depois e eu coloco no Facebook e no YouTube as referências que foram mencionadas hoje, e outras que vocês quiserem recomendar para que as pessoas acessem, tanto do campo da psicologia, da filosofia, das ciências sociais de maneira geral. E quero, antes de passar para vocês finalizarem a nossa conversa, dizer que eu acho que a conversa hoje foi muito produtiva, eu não tenho a menor dúvida que a gente precisa dar continuidade, então eu já quero, inclusive, pedir o auxílio de vocês, do Samir, que nos ajudou a organizar aqui, a fazer programar uma nova rodada de discussões com vocês, com outras pessoas que vocês considerem que seriam interessantes para que a gente continue o debate sobre a questão racial aqui na Abrapso. É muito importante, é um tema que mobiliza demais as pessoas pelas razões óbvias, né? Nós estamos num país de maioria negra. E quero dizer para todo mundo que está nos assistindo que vocês podem acompanhar o episódio de hoje tanto no nosso Facebook quanto no YouTube. Amanhã vai estar lá disponível já no YouTube, entre lá, você também vai poder assistir os outros que nós tratamos aí sobre indigenismo, né, a questão do indígena num país genocida, tem lá também o episódio sobre Cuba e a sua solidariedade internacional, saúde e trabalho, sobre a construção e a disseminação do fascismo no Brasil.
E aí, nas próximas semanas, acompanhe com a gente pelo Facebook a programação que vai ser tornada disponível, porque nós vamos ter temas como infância e isolamento social, psicologia crítica e assistência social. A gente vai discutir a política, como é que vai ficar a política no pós-pandemia. Vamos ter um episódio só sobre travestilidade. Então, vai acompanhando o Facebook da Abrapso, que você vai conhecendo a agenda que nós temos para as lives toda quarta-feira às 19 horas. Então, dito isso, eu quero passar para o Tiago e para a Cessa. Fiquem à vontade para trazer as mensagens que vocês quiserem, fazer as considerações que vocês acharem pertinente agora no nosso encerramento. Fica novamente o meu agradecimento e a minha certeza de que este foi um papo que a gente só está começando. Ele foi muito bom e é muito importante que a gente continue a fazer esse diálogo nesse espaço. Bem, fala, César. Pronto, vou falar. Agradecer, né, a Abrapso Nacional Diretoria, aí na figura do Davis, pelo convite, né, a Cessa também pelas reflexões. Eu acho que esse modelo de falar, de bater, de conversar sobre temas que são caros para a gente, eu acho que a gente vem percebendo o quanto ele foge uma lógica academicista e tem sido bastante proveitoso, porque é no modelo do diálogo que a gente vai ampliando nossas reflexões. Acho isso muito bacana. Embora a gente não esteja aí num contato mais próximo, né, dos espaços físicos, mas é o que a gente pode fazer, e eu acho que é dentro dessa lógica do que a gente pode fazer que a gente precisa investir o máximo, né, para se manter saudável nesse contexto, né, seguir as medidas de proteção individual, sim, né, não cair no engodo aí, né, do governo federal, né, principalmente na figura do presidente, que vem colocando a população confusa. Acho que isso é uma coisa que a gente não falou aqui, mas todo esse jogo, né, de ir na contramão da ciência, na contramão de tudo que o Ministério da Saúde vem preconizando, ainda que esteja dentro do governo, tem uma perspectiva diferente, vai contribuindo para que a população tenha dúvidas e contribua para o nosso genocídio. Então, é muito importante que a gente continue mantendo as medidas de proteção, o isolamento social, para os psicólogas e psicólogos, que a gente sempre venha intervir na realidade nesse sentido, né? De orientar a população como um todo, de orientar a população mais vulnerabilizada no que tange as questões raciais, mais especificamente, que fiquemos atentas e atentos a como esse racismo acontece, o quanto ele vulnerabiliza a gente. Se não sabe, se é a primeira vez que está tendo contato com a discussão racial, vai buscar, vai ler, tem muito material produzido. A gente já saiu dessa ideia de que não existe material na psicologia sobre o tema, existe material pra caramba na psicologia sobre isso. Basta procurar. Tem lá a página do Conselho Federal, né, que tem algumas orientações. Eu acho que a gente já coloquei aí, Davis, também nos comentários, alguns referenciais que eu e Cessa citamos aqui. Então, para hoje é isso. Não sei se Cessa vai falar, mas já sinalizo para não esquecer sobre a AmpCinep, que é a Associação Nacional de Psicólogas e Psicólogos, pesquisadores e pesquisadoras negras e negros, né, que também é uma organização fundamental para que a gente, enquanto categoria, consiga se articular e pautar a discussão racial tanto no âmbito da academia como também do fazer prático profissional, né? E por hora é isso. Grande abraço para todos vocês. Abraço, é verdade. Cessa, aproveita aí para convidar e informar as pessoas sobre a AmpCinet. É muito importante, é um espaço que tem crescido e que está ganhando uma relevância indispensável e absolutamente necessária, né, no ambiente da psicologia, esse movimento que você faz parte e que o Tiago também está levando ao lado do pessoal lá da Abrapso na Bahia. Enfim, é fundamental que as pessoas conheçam. Sim, sim. Então, eu queria primeiro, mais uma vez, agradecer muito a confiança da Abrapso, que a gente pudesse ter um diálogo interessante, pudesse contribuir com esse debate no momento necessário de pensar a pandemia e as questões raciais, dizer do meu orgulho como abrapsiana, né, do papel relevante, do papel social e político que a Abrapso demarca
nesse momento com essa live, né, e com todos esses temas que tem constituído durante esse período. Agradeço muito, muito, muito mesmo. Agradeço a parceria com o Tiago e também agradeço a Samir, né, que foi quem me trouxe a essa conversa. Dizer que nós, da articulação de psicólogas e psicólogos negras, negros e pesquisadores, estamos preparando um encontro nacional previsto, a princípio, para outubro, né? Entre 20 e 24 de outubro, e provavelmente a gente precisa rever essa data por todos esses acontecimentos, mas o encontro vai continuar sendo construído e convido vocês também, a Abraço, a se juntar a nós, todas as pessoas, que é um encontro que a gente quer justamente partilhar das reflexões, angústias, produções, perspectivas de construir uma psicologia antirracista e a partir das pesquisas e da intervenção mesmo na academia, na formação e na prática da psicologia, referendando sempre a resolução 018 de 2002, que é o demarcador político dentro do sistema conselho do tema do enfrentamento ao racismo pelas psicólogas e psicólogos, né, pelas pessoas que atuam na psicologia. Eu queria sugerir aqui alguns temas, Samir, muito bons, temas políticos. Acho que a gente precisa falar sobre democracia, por exemplo, e o quanto a democracia é falha se ela não inclui o tema do aborto, da livre manifestação das mulheres sobre o seu corpo. Não há democracia, das mulheres não possam decidir. Então, acho que seria um bom debate para a Abrapsio, né? Um outro é pensar a psicologia antirracista, e aí posso ajudar a construir esse momento. O que seria realmente essa psicologia antirracista? Pensar uma outra episteme para a psicologia, uma psicologia brasileira, uma psicologia latino-americana, pensando mesmo assim, os diálogos do sul global que a gente precisa estabelecer, né? E o outro tema que eu acho importante é a gente falar sobre o feminismo negro e quanto o feminismo negro estrutura e mexe com a lógica capitalista, né? Pensando a empregabilidade para as mulheres e o tensionamento do feminismo branco, classista, e de um feminismo que, se não se pensa como negro, comunitário, enfim, não tradicional, né? É um feminismo que existe desde sempre, porque as mulheres negras desde sempre que lutaram por direito pela vida, né? Então seria isso, né? Pensando também no debate da interseccionalidade, né? Um tema muito bacana, mas muito difuso, muito mal elaborado na academia por pesquisadores não negros, pesquisadores brancos, né? As pesquisadoras brancas têm feito uma certa deturpação do tema, né? É um tema bem político, né? Para a gente, inclusive, pensar o questionamento da relação do capitalismo com as violações de direitos. E aí queria muito, muito agradecer a todo mundo que ficou até agora. Foi um prazer, foi um aprendizado, e me coloco à disposição da Abrapso e convido todo mundo a vir construir com a gente o terceiro encontro nacional da AMPCINEP, né? Muito obrigada, boa noite para todas as pessoas. Obrigado, um abraço a todas, a todos e até a próxima.